Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Alô, Catarina! Olá, Andreia. Hoje temos aqui uma convidada especial para mim, não é? Porque é uma amiga minha, e temos um tema que também é especial para nós as duas e para nós as três, um tema que nós gostávamos de falar hoje. Então, temos connosco a Paula Caetano. Olá, Paula. Olá, André, olá, Paula. Catarina. Obrigada pelo convite. E obrigada a nós também por teres aceito este desafio de podermos falar deste tema que é tão, talvez, polémico ou não é, que causa assim, que é o empoderamento feminino. Portanto, que era um bocado sobre isto que nós gostávamos de falar hoje. Mas antes disso, se calhar vou-te apresentar às pessoas que nos estão a ouvir. Então, a Paula é uma mulher, mãe, não é? E de formação é enfermeira e geógrafa, e ao longo do seu percurso foi-se direcionando um bocadinho aqui para o empoderamento feminino, sempre na perspectiva de procurar ajudar as pessoas e a ela própria também encontrar um bem-estar físico, emocional e espiritual, não é? Numa perspectiva de saúde, de uma saúde mais natural e integral. É isso? Apresentei bem? Apresentaste, Catarina, apresentaste muito bem. Olha, eu sinto-me privilegiada por trabalhar na área da saúde. Por mim passam e passarão inúmeras mulheres, não é? Portanto, eu tenho este privilégio também de conhecer um bocado do tecido feminino português, do tecido social português. Desde criança, que eu também sempre tive este interesse pelo empoderamento e também pela saúde natural e integral. E eu lembro-me que desde criança sempre tive dificuldade em expressar-me, em dizer aquilo que eu pretendia, em dizer o não, e foi uma coisa que eu desde criança fui percebendo que era uma lacuna minha, ou uma fragilidade, que eu precisava de trazer mais isto a mim, de dizer mais aquilo que eu pretendia, que eu precisava, indicar aos outros os meus limites, e ao longo da minha vida eu fui-me interessando cada vez mais por esta área do empoderamento. Sempre estive muito atenta à mulher na sociedade, ao papel dela, à forma como ela era vista e tratada. E então o meu percurso foi-me levando para esta área do empoderamento, depois um bocadinho também para a área das terapias, ao mesmo tempo para a área da saúde mais física, não é? No formato mais convencional. E então, neste mix todo, eu criei o meu próprio negócio de empoderamento feminino, trabalhar com mulheres para elas se empoderarem cada vez mais de forma integral e o mais natural possível. Uhum. E pronto, então acho que Então, Paula, se tu hoje puderes dizer o que é para ti o empoderamento feminino, como é que tu definirias isso? Como é que tu trarias a tua própria, o teu próprio contributo para a definição deste movimento? Olha, para mim empoderamento é muita coisa, mas se eu pudesse definir numa frase só, eu diria que empoderamento é tu seres a tua prioridade, seres o número 1 na tua vida. Ou seja, mas isto, agora se calhar falarmos mais relacionado com a mulher, não é? Tu achas que então o empoderamento feminino será a mulher sentir ou ter esta crença, não é? Esta verdade de que ela é a sua prioridade e que tem que estar em primeiro lugar. E isto
é algo que tem que necessariamente que tem que ser trabalhado de certa forma, Claro. porque não nos é incutida esta Exatamente. verdade. É desafiante, é uma Uhum. coisa com a qual as mulheres não estão habituadas a lidar, serem elas as primeiras, colocarem-se em primeiro lugar. As mulheres, pelo menos no nosso tecido social, eu diria que na maior parte do mundo, as mulheres estão habituadas a cuidarem primeiro dos outros. É uma crença que já está incutida de gerações, que já passou de gerações em gerações, mas também que está incutida na própria sociedade, a mulher cuidar primeiro dos outros e depois, se tiver tempo, se houver espaço, então ela cuidar de si própria. Uhum. E diz, Catarina. Não, ia dizer que é engraçado, porque quando eu pus-me a pensar, não é, do que é que era para mim um empoderamento feminino, a mim veio muito mais a questão de, para mim, não é, o que foi importante foi a questão de me sentir mais segura e confiante de mim mesma. Se calhar realmente também está relacionado com porque isto está tudo interligado, não é? Eu estando mais segura e confiante de mim mesma, se calhar consigo estar mais consciente dos meus limites, consigo dizer que não mais facilmente e acabo por me conseguir também priorizar Acaba e por me ser uma colocar. pescadinha de rabo na boca, não é? Sim, Quanto mais cuidas de ti, mais segura estás de ti, mais te priorizas, não é? Por isso é que este tema é um tema tão abrangente e, no fundo, tão profundo. e para ti, Andreia, o que é? Sim, estava-vos a ouvir e a pensar que é engraçado, não é? Para mim, empoderamento feminino, assim de forma geral, tem muito a ver com informação. Eu acho que conhecimento é poder. E tu teres conhecimento e informação sobre, sobre a sociedade onde vives, sobre ti mesma, sobre. hum, e isto depois navega e vai para todas as áreas da vida, não é? Eu fui e continuo a empoderar-me a partir de diversas áreas. Estou aqui a pensar. Paula estava a partilhar que desde pequenina que notou essa dificuldade. E eu não foi desde pequenina claro que sentia as dificuldades ao crescer, claro que sentia os problemas. Hoje, em retrospectiva, com a visão de mulher adulta, consigo perceber ainda melhor as dificuldades que eu sentia na altura. Eu não sei se na altura já as sentia como sendo uma coisa exclusiva de ser mulher, ou de ser menina, ou, ou, ou de ser quem eu era. O que eu vejo é que para mim ali os 28 anos, os 29, perto de fazer 30, coincidiu para mim com uma grande revolução pessoal, em que eu quebrei ali algumas regras sociais, não é? Eu divorciei-me, o que supostamente socialmente não é uma coisa tão bem vista ou vista de uma forma positiva como um casamento é, não é? E essa quebra de uma crença tão enraizada do felizes para sempre, para mim permitiu-me começar a fazer muitas perguntas e a ter muitas dúvidas sobre mim, sobre os outros e sobre o mundo em que eu vivia. E foi essas perguntas e essa informação e começar a estudar e começar a perceber o contexto, o meu e o geral, que me permitiu ir-me empoderando. Passou por aquilo que vocês estão a dizer, passou pelo meu autocuidado, passou para eu saber também ser uma das minhas prioridades e de não estar sempre a tentar satisfazer-me através do serviço ao outro, e indo para aquela dinâmica que muitas vezes se torna tóxica, não é? De eu dou-te para depois receber, eu tomo conta de ti para depois tu tomares conta de mim. Já passou também por ganhar confiança em mim e nas minhas capacidades. Hoje acho que passa muito por eu aprender a respeitar o meu tempo, o meu ritmo e não me sentir pressionada pelo que deveria ser. Então eu acho que empoderamento feminino é
a mulher ter acesso à informação, é ter acesso à liberdade de escolha sobre o que quer para si. Porque aquilo que estás a dizer do cuidar dos outros deixa de ser uma escolha quando tu és criança e estás a crescer, ao menino ofereces um carrinho e à menina ofereces desde criança a ensinar que um vai poder conduzir e ser dono da sua vida, não é? E estar com as mãos ao volante, e o outro vai já ser responsável por alguém que é preciso cuidar. Então eu acho que é a liberdade de escolha, é ofereceres as duas coisas e deixares que a criança sinta o interesse natural por uma ou por outra, ou por ambas, e experimente. Para mim, empoderamento tem a ver com isso, tem a ver com informação, tem a ver com acesso, tem a ver com liberdade de escolha e tem a ver com... E vai ser diferente para cada uma de nós e vai ser muito parecido coletivamente para todas nós. Acho que... Sim, não sei, Paula, tu a pensar no teu processo, não é, como mulher, pronto, já foste partilhando aqui um bocadinho que foste sentindo sempre um pouco isto, mas quando é que sentiste que foi assim uma viragem na tua vida que te levou realmente a pensar mais sobre este assunto? Olha, eu na verdade sempre olhei muito para este assunto, como te disse. Eu agora estou a fazer uma reflexão, não é? Estás-me a falar disto. Eu sempre fui muito feminista, mas a minha visão sobre o feminismo foi-se alterando com o passar dos anos. Quando eu era jovem, adolescente, eu tinha uma visão do empoderamento, uma visão de que o meu empoderamento feminino só poderia ser feito se eu me parecesse ou se eu agisse de uma forma mais masculina, ou seja, como um homem. Com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, com a mesma forma de me posicionar e de agir. Depois, a partir de determinada altura, comecei a compreender que esse, para mim, seria um formato tóxico, para mim e para todas as mulheres, na minha perspectiva, porque eu, como mulher, sou diferente do homem. E posso me empoderar, mas no meu formato como mulher e no meu formato pessoal, que é diferente de qualquer outro, não é? Passei por uma fase logo a seguir, em que me senti extremamente empoderada quando eu consegui atingir alguns objetivos por mim própria, objetivos que eu já pretendia há algum tempo alcançar, e eu compreendi que tinha essa segurança de que tu falas, não é? Trouxe essa segurança e essa confiança e isso empoderou-me muito. Eu consegui um trabalho que desejava, eu consegui adaptar-me, eu entretanto conheci também o meu marido, consegui criar uma relação saudável. Eu entrei no mundo das terapias holísticas ou energéticas, como lhe queiras chamar, que também para mim foi um grande empoderamento, tal como a Andrea falou, através do conhecimento, do autoconhecimento, e esse provavelmente foi o ponto mais marcante de empoderamento. Foi a tal confiança, segurança, foi conseguir os tais achievements de forma individual e de forma independente, não é? Através das minhas próprias ferramentas, do meu próprio poder pessoal. Esse foi um ponto muito marcante. Logo a seguir vem a maternidade, não é? E aí tive outra mudança de perspectiva. Isto é como se fossem upgrades, não é? A gente vai amadurecendo, vai passando pelos desafios. A maternidade trouxe-me ainda uma visão, eu digo, eu vou esmiuçando, não é? E vou afinando as minhas percepções, não é? Trouxe-me outra percepção e tem sido um processo de empoderamento muito intenso. Às vezes eu até digo, se calhar mais rápido do que aquele que eu sou capaz de digerir, apesar de eu saber que tudo aquilo que nós vivemos
nós somos capazes de o viver, não é? Somos capazes de ir gerindo. Mas tem sido muito intenso e muito importante. Depois, entretanto, eu fiz os meus 40, entrei na década de 40, não é? Nos meus 40 anos, e como costumam dizer, é a segunda adolescência. E é. É verdade, eu confirmo, e também vou compreendendo com as mulheres com quem trabalho, quer no hospital, quer em terapias, no empoderamento, que é uma época em que as mulheres se começam a questionar sobre: é isto que eu quero para a minha vida? É aqui que eu quero continuar? É com esta perspectiva que eu quero continuar a olhar para isto, para aquilo, para este relacionamento, para esta área da minha vida? Porquê? Porque entramos na chamada meia-idade, não é? Já vivemos metade da vida, nós a queremos viver, não é? De que forma? E nós queremos sempre viver a vida da forma mais verdadeira, mais legítima, não é? Mais empoderada possível. E então agora sinto que estou nesta fase, ok? Estou aqui nos 40, faço 42 em maio, e sinto que há aqui muita coisa também a crescer, não é? Coisas que eu preciso deixar morrer. E aproveito agora só para falar um bocadinho nisto, que eu acho que é muito importante, e eu sinto esta necessidade, e é uma coisa que às vezes não é muito tocada, que é mesmo nisto. Esta idade, esta fase dos 40 anos, claro que umas começam mais cedo, mas de forma geral... Mas tu estavas a falar, eu estava a pensar que já entrei há uns anos, então, nos 40. Nos 40, olha, por acaso, eu estava a pensar sobre este assunto e lembrei-me de ti e pensei exatamente isso. A Catarina já entrou nos 40, a Catarina entrou mais cedo nos 40. É. Não é? Eu por acaso pensei mesmo nisso. Pois, estavas a falar e eu pensei assim, bem, eu já devo ter entrado, eu entrei nos 40, se calhar para aí aos 33, 5? para aí, Quantos? 37. Tenho 38. Entraste assim para aí nos 35. Mas esta é uma fase muito interessante e muito importante, porque nem todas as mulheres estão despertas para que esta fase existe, e que nesta fase o importante é nós compreendermos. Então, ok, pronto, o que é que eu tenho que mudanças é que eu preciso fazer para me sentir melhor? Há muitas mulheres que nesta fase entram em depressões e burnouts e tem a ver com isso, com a dificuldade, com a não compreensão. Esta falta de autoconhecimento faz com que as mulheres não compreendam o que se está a passar, e nós precisamos deixar morrer algumas partes, não é? Para criar então um espaço para entrarem as novas, aquelas que agora fazem mais sentido. E torna-se mais urgente e mais grave, exatamente, mais urgente e mais profundo, porque só temos metade da vida para viver agora, não é? Pois, porque tu estavas a falar, e realmente, já quando a Andreia falou na liberdade pessoal, não é? Na liberdade de escolha, e no conhecimento, e agora estavas a falar da questão, realmente nós nos questionarmos, eu estava aqui a pensar mesmo nessa questão, que é quando, eu acho que eu entrei ou para mim passou a ser mais importante esta questão do empoderamento, quando eu comecei a sentir que não estava a viver a vida que eu queria para mim. No fundo foi andando, as coisas foram acontecendo, e quando, e mesmo estando a fazer um percurso que supostamente é aquele que nos é indicado e que nos é orientado, eu continuava a não estar satisfeita. E a partir daí, realmente esta noção de, não, eu agora vou fazer as coisas por mim e vou tentar perceber o que é que eu quero, e não seguir aquilo que as outras pessoas querem, que era o que tu estavas a dizer, que era... nós temos uma concepção que não é real sobre as coisas, que é, nós temos socialmente a concepção que existe é as coisas devem se manter o mais estanques, estáveis, não é, possível para todo sempre, não é? O ideal é tu entrares naquele trabalho, casares com aquela pessoa, teres, não é? E ficares ali, não é? E ficares ali naquele sítio. E nós, humanos, e especialmente nós mulheres, nós temos necessidade da mudança,
não é? De mudarmos a perspectiva, ou de mudarmos de sítio, ou abraçarmos projetos novos, ou abraçarmos experiências novas, não é? Isto faz parte da nossa condição humana, é uma necessidade do ser humano. E era isso que tu estavas a dizer, parece que aquilo que é uma crença coletiva, não é? De que o bom é estar no mesmo sítio, confortavelmente, não é? Mas fugir o menos possível, ou sair o menos possível do caminho onde nós nos encontramos a partir, sei lá, dos 24 anos, ou dos 26, mais ou menos, não é? Permanecermos Isso traz-nos doença emocional e mental e física, pois não é? Sim, o que eu acho que é importante, se calhar, as mulheres que nos estão a ouvir e não só, não é? Quem nos está a ouvir, perceber um pouco é que se a determinada altura começam a questionar se aquilo que estão a viver é no fundo aquilo que queriam, se calhar está realmente na fase de poderem olhar um pouco mais para elas, não é? Pensarem, refletirem se aquilo que estão a fazer ou como é que a vida está naquela altura e o que é que podem fazer de diferente para se sentir melhor, porque realmente estavas a falar da sociedade e efetivamente a sociedade tem muito estipulado já o que é suposto, pronto, neste caso as mulheres, não é? Qual é o caminho Das mulheres. E agora deixa-me dizer-te que, como eu te disse, que já passaram por mim milhares de mulheres. E eu posso dizer que a partir dos 40 anos existe uma percentagem enorme de mulheres que estão medicadas com ansiolíticos e antidepressivos. E não há problema nenhum, eles podem ser excelentes aliados numa fase transitória, numa fase aguda, vá. Mas há muitas mulheres que vivem décadas com antidepressivos e ansiolíticos, porque em determinada fase da vida dela, elas questionaram-se sobre determinadas coisas, começaram a ficar deprimidas, muitas vezes sem saber porquê, não é? Mas no fundo porque não estavam satisfeitas com alguma coisa, porque há coisas que elas precisavam mudar, há coisas que elas precisavam deixar ir, não é? Fazer as tais mudanças. E socialmente aquilo que está preconizado é que existem medicamentos que fazem com que as pessoas deixem de ficar insatisfeitas e tristes e infelizes, ok? Sem irem atrás da causa. Tudo bem, como eu disse, são excelentes aliados, mas paralelamente tem que haver, não é? Este trabalho interior de questionar, de as pessoas compreenderem o que é que se passa realmente com elas, o que é que elas precisam mudar. Porque tem tudo a ver com mudança. Tu que és psicóloga, não é? O que é que para vocês foi, ou quais é que para vocês foram essas perguntas de chave interior que abriram-vos a porta à vossa mudança? Estava aqui a pensar que estamos a falar de empoderamento e estamos muito a falar da nossa jornada pessoal, individual de cada uma, de se descobrir aquilo que se faz, que nos realiza, que nos permite viver alinhado com aquilo que é importante para nós e realmente perceber se aquilo que estamos a viver nos faz sentido, ou estamos a cumprir uma cartilha, ou estamos a cumprir um plano que alguém já escreveu por nós, não é? E eu acho que este movimento individual e esta jornada individual, que é legítima e é necessária acontecer e passar por fases, não é? Eu acho que os 40 anos têm muito a ver com de repente, tu levas-te para essa busca interior, porque socialmente muitos dos papéis que a sociedade tem de importância e reconhecimento para ti, tu já os estás a deixar, não é? De repente a tua fertilidade já não é algo, a tua beleza, a tua juventude já não é algo que vai ser cultuado, admirado, reconhecido, e começas a ir para um canto em que socialmente as mulheres ainda não conquistaram. Estávamos a falar os dois sobre o evento. Ele estava a dizer, aquela pessoa que era uma mulher em questão está velha, não é? Está com cabelos brancos, e assim, amor, tu estás cheio de cabelos brancos também. E ele, sim, mas em mim é charmoso. E eu, depende de quem olha, não é? Então, esta jornada dos 40 anos nada mais é de que agora já não vou ser elogiada pela minha beleza,
Agora já não vou ter tão presente o papel de mãe, porque à partida as crianças estão a crescer e a tornar-se autónomas, não é? E agora sobra o eu. E o que sou eu? Não é? O que é que sou eu? Quem sou eu no meio disto tudo? Então é este convite de integrar todas as partes de mim, tudo aquilo que eu fui vivendo e perceber e separar o trigo do joio, não é? Separar o que me serve do que não me serve, do que eu quero, do que não quero. A par disto, deste movimento individual e desta jornada que cada uma de nós vive individualmente e que é necessário estas perguntas para abrir estas caixinhas dentro de nós, também vem um movimento social, não é? Se nós não formos questionar também, levar estas perguntas para dentro, mas também para os espaços onde habitamos e estamos em comunidade, se não levarmos estas perguntas para as mesas que partilhamos com outras pessoas, vamos viver num mundo fechado só nosso, em que eu vivo uma aparente liberdade. Agora a depilação é livre, eu posso depilar-me, mas também posso escolher não o fazer. Sim, se ficares na tua bolha, porque se tu fores para uma praia com pelos nas pernas, nas virilhas e nas axilas, socialmente vais ser reprovada, não é? Eu é que escolho se me quero maquilhar, se não quero, se quero vestir um decote, se não quero. Sim, mas se tu fores com essa tua liberdade individual para um sítio onde a sociedade não acha ok, tu estás maquilhado, ou estás com um decote, ou estás assim, ou estás assado, tu vais lidar com essa reprovação, não é? Então eu acho que esta jornada individual de cada uma de nós tem que ser compartilhada coletivamente. E esta sabedoria, não é? E de levar estas perguntas tanto para dentro como para fora de nós é muito importante. Estou aqui a pensar quais foram as primeiras perguntas que eu me comecei a fazer. As minhas vieram muito através da dor que eu sentia, não é? Estava num ambiente de trabalho muito feminino. Eu trabalhei em estética por mais de 15 anos, portanto eu era formadora de massagens terapêuticas, de ayurvédica, de terapias holísticas. Além de ser formadora, eu era líder de equipa, portanto eu passei de esteticista para ser formadora, para ser líder de equipa e para gerir 3 clínicas. E havia muita competição, havia muita comentar da vida pessoal daquela pessoa sem admiração pelo percurso profissional, uma coisa que os homens já não lidam tanto, não é? Então, para mim, essas primeiras questões sobre objetificação da mulher, julgamento pela sua imagem versus acoplado ao seu caráter, a pouca liberdade sexual que a mulher tem e pouco respeito pelas suas escolhas, não é? Todos estes questionamentos que eu comecei a fazer-me vieram através da dor de contactar-me com isso, não é? Dizemos os lados, tanto com homens como com mulheres. E para mim essas foram as primeiras perguntas, não é? Sobre porque é que eu num ambiente de trabalho perante homens tinha que ter uma roupa mais masculina para ser respeitada, porque se eu levasse uma roupa mais feminina eu ia estar a levar com elogios ou comentários sobre o meu corpo e sobre o meu aspecto que não eram profissionais, nem eram ok naquele contexto. Se eu me vestisse como eu me sentia melhor ou bem, muitas das minhas colegas comentavam. Antes de eu entrar no local de trabalho, foram pesquisar as minhas redes sociais e quando viram fotos de eu a viver a minha vida, não é? Na praia, onde fosse, aquilo foi comentário no meu ambiente de trabalho, não é? Então não adiantava eu, Andreia, sozinha, perguntar-me se eu queria vestir um fato bem ou um biquíni, se eu queria vestir-me com mais decote ou roupa mais justa ou roupa mais larga. Eu também precisava de levar estas perguntas e estabelecer limites e ter coragem de o fazer nas mesas em que eu me sentava, sejam elas de reunião, sejam elas de jantar de Natal. Por exemplo, um comentário que eu me lembro de ter ouvido num jantar de Natal da empresa foi se calhar como a Andreia está aqui até nos oferecem o jantar. Então esta objetificação de que pelo corpo e pela aparência da mulher ela pode ser uma troca
para se ter benefícios, ainda está muito enraizado. Isto foi há 7 anos atrás, não passaram 10. Portanto, eu acho que estas perguntas que nos importamos, não é? Que é importante que o façamos para dentro, também é importante que o façamos como estamos a fazer aqui hoje, nas mesas que partilhamos, nas rodas de conversas que temos, e com esta sabedoria de que este caminho para dentro e para fora precisa de ser simultâneo. E, acima de tudo, respeitarmos a diversidade do que é ser mulher, porque para algumas vai fazer todo o sentido, é tão legítimo, e é por isto que para mim o feminismo tem muito de igual valor. Não há uma escolha moralmente superior a outra, nem há... eu quando vejo uma mulher a vestir-se de forma extremamente... sexy e até se calhar para algumas pessoas ou até para mim mesma desadequada para o contexto onde está, eu posso dizer eu não me vestiria assim, ou eu posso pensar para mim eu não vestiria assim, e até posso legitimamente perguntar-me a mim, mas que necessidades é que esta pessoa tem para vestir-se desta forma? Agora, eu tenho o dever de garantir que, independentemente da forma como aquela mulher está vestida, ela é respeitada. E se eu vir alguém a ter um comportamento inadequado, eu agir de acordo com igual valor e respeito. Então eu acho que às vezes estas perguntas, esta conversa, é muito na prática de não basta eu ter confiança porque eu estou agora a viver a minha verdade ou segundo aquilo que agora é suposto as mulheres estarem a viver, não é? Tem o mesmo direito uma mulher querer só fazer carreira profissional e ser mais masculina, se assim a sua energia o pedir, porque não somos todas Virgens Marias, não é? Não somos todas que nasceram com o impulso para ser mãe. E o que eu gosto tanto de outras religiões e até da mitologia é que nos trazem estes vários arquétipos em que há a caçadora solitária também, não é? A Artemis, que não quer um homem na sua vida e que quer ser ela a dona e caçar. Então tem o mesmo direito de uma mulher pegar e fazer da sua vida profissional o seu principal pilar, que eu que não quero andar nesse ritmo, ou que não quero viver as segundas regras empresariais e quero dedicar-me a outro tipo de profissão mais fluida. E eu acho que o que está a ser pedido agora é este respeito pela diversidade da liberdade de escolha, não é? Porque é tão fácil nós metermos numa caixinha sem pensarmos que estamos nela, e é mesmo um exercício de questionamento individual e coletivo de o que é respeito, o que é igual valor aqui, o que é liberdade aqui. Não é? Eu estou a fazer este comentário a partir do medo, do julgamento, ou estou a fazer este comentário a partir do amor, não é? Da liberdade. Sabes, André, eu acho que é realmente muito fácil nós nos deixarmos levar pelo aquilo que está pré-estabelecido, não é? Pelas crenças dominantes, pelas crenças sociais dominantes. E eu lido com isso todos os dias. Eu trabalho com muitas pessoas, homens e mulheres, mais mulheres, e trabalho com profissionais homens e mulheres e com pacientes e clientes homens e mulheres. E são coisas que estão tão enraizadas e parecem comentários e abordagens aparentemente inocentes e sem uma intenção consciente, não é? Porque é uma coisa que já é interna, são séculos e séculos de reprovação da mulher, são séculos e séculos de discriminação da mulher, séculos e séculos de não voz da mulher. E então é importante, como tu dizes, realmente irmos fazendo este trabalho, não é? Não só nosso, mas também cá para fora, não é? Para se trazer também outra consciência social. Mas é muito fácil, e eu sinto, quanto mais consciência tu acabas por ter de quão sensível é este assunto e quão enraizado está, também mais consciência tu tens de que é difícil, ou não é fácil, é desafiante
tu teres um comportamento diferente, não é? E fazeres ouvir a tua voz noutro formato, não é? Uhum. Olha, eu vou-vos dar um exemplo que é super recente. E então, eu trabalho com homens e com mulheres, como vos disse. E por acaso, no dia em que eu decidi pintar os meus lábios vermelhos para ir para o hospital trabalhar, eu estava a trabalhar só com homens. E então, foi super interessante. Como eu acredito que nada é por acaso, foi super interessante porque foram inúmeros os comentários em relação ao meu batom vermelho. Uhum. Uhum. Ou seja, achas que... Sim, mas e se calhar se fosse mulheres também haveria esses comentários, não é? A questão é com que intenção ou com que direito ou com que liberdade esses comentários vieram, não é? Ou com que intenção esses comentários vieram. Transpuseram a minha liberdade. Efetivamente foi isso que aconteceu. Uhum. Okay? A minha individualidade. Sentiram-se livres para invadir livres. a tua liberdade. Exatamente. Uhum. Sim. Tanto que eu senti-me, isto claro, temos a nossa responsabilidade, a nossa cota parte destas crianças que estão, assim como estão nos homens, estão em cada uma de nós, não é? Uhum. Mas eu senti-me impelida a retirar o meu batom vermelho. Uhum. Para te protegeres. Exato. Dos comentários, não é? Sim. Mas isto, claro, também tem a ver com a minha crença. Será que eu tenho o direito de ser sexy a este ponto? Num contexto de homens, não é? Ou no contexto de trabalho, ou... No contexto de trabalho, mas num contexto em que trabalho com mais homens, não é? Por acaso era, não é? Foi o caso. Sim, olha, essa é uma boa pergunta de empoderamento. Eu faria a pergunta de outra forma. Okay. Eu faria a pergunta desta forma, que é: será que a cor dos teus lábios define como é ok ou não tu seres tratada no teu local de trabalho? Se tu levasses um batom verde, que não é uma cor aparentemente com essa carga sexual, não é? Ou com essa carga Lá está. erótica. Tem a ver com isto o erotismo, atenção. Uhum. O comentário Sim, de uma sim. mulher é neste sentido, uau, que gira. Uhum. De apreciação. De apreciação. De um homem é num sentido mais sexy, ou, não é? Sim. Sim, ou quase que numa situação de flerte, não é? De te elogiar, mas ali com Quase que como estamos uma disponíveis, intenção. sim, parece que só o facto de irmos com determinada, não é? Com determinada cor de batom ou com determinada roupa, estamos-nos a abrir, a disponibilizar para receber comentários ou para... Tem a ver com esta Sim. objetificação. É assim que está certo? Sim, sim, é isso. É quando Objetificação achamos da que a mulher. mulher é um objeto de desejo Exato. e, portanto, como objeto, ele pode ser adquirido, pode ser trocado, pode ser usado, pode ser até trocado por outras commodities, não é? Eu ainda um dia destes, desculpem lá, estava num jantar de amigos e até estávamos a falar nisto e, por exemplo, passavam por nós não é, empregadas do restaurante e lá está, os homens do jantar, não é, viam-se na liberdade de comentar se eram bonitas, se eram, olha, a graciosidade de cada funcionária. Uhum. E eu estava ali, estava a perceber, pois realmente, por exemplo, eu não é que não deixe de apreciar, não é, os homens, se me interessar, se até for um homem bonito, eu não deixo de olhar e não deixo de pensar para mim, mas não tenho este tipo de comentário, não é, que por exemplo, os homens têm. Porque é aceito, é uma coisa que é aceito. E nós estávamos a falar, e nós até temos filhas, quer um casal, quer outro, não é? Temos filhas raparigas, mulheres, que vão ser mulheres, e era isto que é, o que é que, por exemplo, se elas estivessem no jantar, não é? E estivessem a ver os pais a comentar isto, eu não sei se eles falariam se elas estivessem, não é? Mas
Estão a perceber o que eu estou a dizer? Se as nossas filhas estivessem no jantar e estivessem a ver os pais a comentar as empregadas, Uhum. e as mães não estão a comentar, não deixam de estar a pensar, mas não estão a comentar, não é? O Uhum. tipo de impacto que isto tem, e então era um bocado isto que nós estávamos a falar, ou seja, socialmente, não é? O que é que nós fazemos, não é? O que é que nós podemos fazer de diferente realmente para poder Uhum. alterar um bocadinho esta forma como olham para a mulher, ou como... E eu acho que também parte um pouco Olha, por aqui. perguntas que eu levo sempre comigo, perguntas que eu levo sempre no bolso comigo, para mim, em primeiro lugar, para dentro primeiro, Sim, e depois para o outro também. Às vezes é para o outro primeiro e depois também é para mim, não vou estar aqui também a achar sempre que sou super consciente e que às vezes vem primeiro ao outro e depois vem para mim, mas é que isto é respeitoso. Se fosse um homem nesta situação, porque vamos ser sinceras, mau caratismo, falta de bom senso, não é exclusivo ao género masculino claro que não. e também não é. E Não, nós, Andréia, deixa-me só dar aqui uma chega. Não é exclusivo, mas é mais bem aceito num homem do que nenhuma mulher. aí é que está, não é exclusivo e também, mas há consequências diferentes para a Uhum. manifestação do Sim. mesmo comportamento problemático. Há Não é? Até por sim. eu estou a imaginar duas mulheres com os seus maridos a fazerem comentários se as pessoas que estivessem a servir à mesa fossem homens, não é? Mas isto também tem Para um bocado aqueles a ver homens que. com o valor. Deixa-me só concluir, Paula. Sim. Para aqueles homens que estão a servir, eles até podem não gostar de estar a ser apreciados ou desejados de uma forma intrusiva no seu local de trabalho, não é? Não vai representar o mesmo risco à integridade física deles estar a ser elogiados por mulheres do que mulheres estarem a ser elogiadas por homens. Porque depois também há as diferenças biológicas de cada um, não é? Apesar do comportamento ser problemático, independentemente do género da pessoa que o coloca, não é? Às vezes as consequências são diferentes, da mesma forma que se é uma mulher que está numa relação monogâmica e trai e acaba por trair o seu par, o seu cônjuge, nessa relação monogâmica, o julgamento social que ela vai ter sobre o seu comportamento vai ter um peso completamente diferente se for um homem a fazer exatamente o mesmo. Então, não é querer julgar só o comportamento em si e dizer que ele é exclusivo masculino, é começarmos a refletir se nós estamos a julgar com os mesmos pesos ambos os comportamentos e estamos a reprovar aquilo que é aceito ou que não é aceito numa sociedade para podermos viver em grupo e de forma saudável, não é? É a perguntar se nós estamos a lidar ligeiramente diferente com a mesma situação. E há coisas em que as mulheres são muito prejudicadas e há coisas que os homens também, não é? Estamos a falar, por exemplo, estou aqui a pensar que a violência doméstica no homem também é um super tabu. Sim, os homens não conseguem admitir, não conseguem fazer queixa, Uhum. por exemplo, que são vítimas. O que eu também não excluo, que se calhar a grande maioria das vítimas de violência doméstica continuam a ser Vai as ser mulheres. mulheres, claro. Não Mas é? há muitos homens que não se intitulam Sem dessa forma. dúvida, mas também existe aqui um Sim. fator que eu costumo falar sempre. Na minha opinião, existe aqui um fator que acaba por trazer, na minha perspectiva, um agravamento do ato em si, quando estamos a falar de violência doméstica de um homem sobre uma mulher. Porque não nos podemos esquecer que o homem, à partida, tem sempre mais força física do que uma mulher. Ou, portanto, fisicamente o homem, em princípio, vai dominar sempre a mulher, ok? Não é uma luta justa, é isto que eu quero dizer em termos físicos. Não é? É como um adulto bater numa criança. Não é uma luta justa porque o adulto tem maior poder físico, já para não falar, pronto, de todos os outros, emocional. Ok? Portanto, quando me falam que existe realmente violência física sobre os homens, existe, e eles sentem-se muito envergonhados disto, mas eu acho que as mulheres também se sentem muito envergonhadas e tem a ver com as crenças que elas carregam. A vítima tem sempre muita vergonha, não é? Pronto, Sim, é. sim.
Eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu acho que mais importante que questionarmos a quem é que dói mais estar no lugar de vítima, de acordo com o seu género, ou quais são as consequências maiores de acordo com o seu género. Há muito mais mulheres a morrer Claro. nas mãos dos seus parceiros, né, vítimas de feminicídio, e às vezes até de ex-companheiros, do que homens, não é? Isso quer dizer alguma coisa. Eu acho que quer muito dizer que socialmente os homens, ou um grosso de homens, ainda se sentem com poder sobre aquele objeto, ok? É como se fosse alguma coisa deles, se eles fossem donos de alguma coisa, o que lhes permite Sim. fazer e desfazer, não é? Inclusive através da violência física. Mas por isso é que eu acho que é tão importante este movimento ser coletivo. Vou dar-te um exemplo. Estou a imaginar um contexto desses, não é? Em que estavas a propor que estavas no teu local de trabalho, mulher, e estavas rodeada de homens. Tu colocares um limite nesse lugar a dizer, olha, não é ok estares a fazer esse tipo de comentários no local de trabalho, nós não temos assim este tipo de relação de proximidade ou intimidade. Não teria o mesmo efeito contentor nesse homem do que um dos homens do grupo pôr-lhe a mão no ombro e dizer, olha, não é ok estares a fazer isto. Porque Sim. o que Sim. legitima muitas vezes esse comportamento de poder é a estrutura É que o está efeito de ali. grupo. Foi exatamente isso que eu senti. Pois. Pronto, é a estrutura que está ali. Porque em Parece número eu era menor, não é? Eu era e, uma, não é? sim, e a não ser que tu tivesse o mesmo número de mulheres à tua volta e todas reclamassem do mesmo. Mas aí até poderia vir depois o discurso paternalista, que é, lá estão vocês, é só uma brincadeira, ou é só isto. Por isso é que eu digo que esta mudança e este questionamento passa por nós conversarmos nas mesas que nós temos, Sim. junto de mulheres e homens que nós temos influência, Por porque isso é que é tão importante o movimento partir das mulheres. eu Não, acho que mas é o que, importante partir de todos, pois, o que a Andreia está a propor é realmente nós conseguirmos levar isto, porque, por exemplo, naquele jantar, basta o homem, o colega, o amigo com quem eu estava, se calhar numa próxima vez já não alinhar nestas conversas e ter um amigo a começar e ele pensar, não, realmente isto não é bom, olha, e não continuar, porque não é? Basta isto que se calhar tem muito mais impacto do que ser eu, uma mulher, a dizer, olha... nem é só o mais impacto, hum, expande mais. não quero que isto passe como, para uma mulher ter a sua voz validada, tem que vir um homem reforçar o que ela está a dizer. Não é Sim, isto sim, sim. que eu quero dizer. O que eu quero propor é que nós vamos ser mais influenciáveis pelas pessoas com quem temos mais relação. Certo? Como seres humanos, nós somos mais influenciáveis pelas pessoas com quem temos uma relação. Quanto maior o nível de respeito e de intimidade nessa mesma relação, mais eu vou estar suscetível a ser influenciado por aquela pessoa. Ora, se eu estou numa dinâmica de poder para contigo, em que eu me sinto livre para invadir a tua liberdade, nós não estamos numa relação de igual valor, em que eu vou respeitar aquilo que tu dizes ao mesmo nível de que se for uma pessoa com a qual eu tenho confiança a dizer-me. Então terá que ser uma mulher ou um homem na vida desta pessoa a chamá-lo a reflexão, não é? A fazer-lhe perguntas para que realmente ele se questione e comece a importar as perguntas que lhe estão a ser feitas cá fora. Porque não é aquela pessoa que está num lugar de desigual valor que vai conseguir equilibrar a balança de uma forma respeitosa. Claro que esta pessoa pode colocar o seu limite, pode, por exemplo, eu quando colocava os meus limites no local de trabalho, eu ouvia muitas vezes a frase, lá estás tu com o teu mau feitio, não é? Porquê? Porque estava a ser assertiva, estava a comunicar de uma forma clara, estava a ser, eu assim, Ou simplesmente tinhas uma opinião diferente e manifestavas, não é? Tem muito a ver com isto, quando é a mulher com uma opinião diferente, há sempre aquela tendência, não, estás tu com o teu mau feitio, ou não validar tanto. A sim, verdade é que apesar de eu ter liberdade para falar, o facto de eu falar não era encarado com o mesmo valor do se que fosse um outra homem, pessoa
que aquele grupo, que aquela estrutura considerasse num lugar de igual valor. não é? Eu acho que às vezes nós nem temos consciência do quão paternalista é a nossa sociedade, pelo menos a E portuguesa. machista, e Machista, inclusive sim, muito, sim. mulheres que também Promovem um Sim, bocadinho claro, isto. aliás, isto mantém-se, estes valores ainda se mantêm porque as mulheres também, não é, agem e se movimentam e pensam e acreditam também foram desta educadas da forma, mesma porque forma também que este foram. homem. não é? E isto começa muito pela autocobrança e pela culpa, não é? Pelo apontar o dedo à outra quando faz diferente de nós, não é? Sim, se as mulheres fossem um bocadinho também mais, se calhar, Mais solidárias e mais gentis sim, umas com as outras. companheiras. Eu acho, Olha, vou, por isso é que eu estava a dizer, para mim, o impacto maior seria este entre as mulheres, elas entre ajudarem-se e trabalharem em conjunto, mais em grupo, em tribo e menos de forma em separada, colaboração. em colaboração Olha, e menos de forma competitiva, não é? vou trazer um exemplo prático de como é que poderia ser isso. Porque às vezes é muito difícil nós percebermos esse movimento quando estamos a ser beneficiadas, aparentemente beneficiadas, por essa estrutura. Recentemente eu estava num encontro, eu estou grávida de 8 meses e é muito natural o meu dia ser à volta da gravidez e do meu papel de mãe, porque com quem eu me cruzo, as perguntas habituais que não fazem ao meu companheiro, mesmo sabendo que ele vai ser pai, é a menina, quanto tempo falta, está previsto para quando? Então, quando fomos a um evento, os dois, ele, que engraçado, nunca me tinham feito estas perguntas, e assim, olha, bem-vindo ao meu dia, eu passo o dia a responder a isto, não é? E num ambiente onde estavam mais mulheres grávidas, chega alguém da minha família que eu amo, que eu adoro, e diz-me assim, ai, tu todas as grávidas estás aqui, estás a mais bonita. E isto que aparentemente é um elogio, é sincero e tem a intenção de Agradar, me agradar, sim, de me reconhecer, eu virei-me e disse, mas porquê que eu preciso de ser a mais? E porquê que estamos a comparar a forma como cada mulher está a lidar com a sua gravidez? A mim interessa muito mais sentar-me com estas grávidas e perguntar, olha, o que é que está a ser fácil e difícil para ti aqui? Claro. Como é que estás-te a sentir hoje? Epá, olha, na maioria destes dias, como é que te tens sentido? Interessa muito mais esta conversa do que este tipo de comentários. Mas se eu naquele momento ficasse só pelo um obrigada, eu não mudaria nada naquela mesa. Não é? Eu não contribuiria com nada naquela mesa. Então eu reconheci a intenção de elogiar, eu reconheci a intenção daquela pessoa de me apreciar e devolvi-lhe com alguma gentileza outras perguntas, não é? Ok, nesta roda eu sou a mais, não é? Mas e se na roda a seguir eu for a menos? O que é que isso me dá mais ou menos valor? O que é que isso me ajuda ou contribui mais ou menos para eu encarar esta fase da minha vida? Não é? Então eu acho que às vezes estejamos nós a ser prejudicadas ou estejamos nós a ser beneficiadas, fazer aquelas perguntas de isto é respeitoso, isto é ok, porque a comparação leva-nos à competição. sim. O que eu sinto quando eu sou comparada e ganho essa comparação vai também ser reflexo daquilo que eu sinto quando eu sou comparada e perco essa competição, não é? E se eu aprender que eu não preciso de estar na dinâmica de competir e comparar, e trocar isso para o colaborar e trocar isso para... Porque naquele dia, se calhar eu senti-me com ânimo para arranjar-me. Pá, se viessem cá hoje a casa, viriam-me de pijama, da cintura para baixo, de t-shirt Mulher Maravilha da cintura para cima, não é? E eu estaria outra Andreia, com o mesmo valor, com a mesma... Sim, eu acho que tu agora falaste num ponto importante, Andreia, que eu acho que realmente o que eu acho que em termos da sociedade, as mulheres até precisam para se sentirem mais poderosas, é realmente falarem mais sobre aquilo que estão a sentir.
mas de uma forma muito autêntica, porque o que eu me apercebo muito também, não é? Quer da minha prática profissional, quer das minhas relações de amizade, é que as mulheres não são sinceras a partilhar aquilo que estão a sentir. Não são. A gente pergunta-lhes, olha, como é que estás? E eu quando pergunto isto é mesmo com uma intenção de ouvir e as pessoas vão para aquilo que é suposto dizerem. Não é? E eu olho para a pessoa e percebo que a pessoa não está bem. E a pessoa está a dizer, e aquela mulher está-me a dizer, olha, está tudo bem e tal, mas não está. Porque não é seguro dizer a verdade, não é? Pois é Não isso, não é seguro, e eu acho que às vezes nós realmente também achamos que não temos esse Direito. e que não é isto, não, que se calhar sou eu que não estou a ver bem. Nós até nos... Muito essa noção, sabes porquê? Porque também fomos ensinadas de que aquilo que nós sentimos e intuímos não está certo, não é? Olha, eu até, por acaso é uma coisa com que me tenho deparado com a minha filha. Às vezes, imagina, a minha filha, eu quero que ela tome um xarope. E ela pergunta-me, é este xarope? É o que eu gosto? E eu digo-lhe, não, não é. Mas tens que tomar na mesma. Ou eu digo, bebe esta água, e ela bebe, e ela diz, sabe mal. E não quer beber. E eu digo, eu podia dizer, não, sei lá, é laranja. Mas eu digo, tens razão, filha, sabe mal porque tem aí gotas para a tosse. Ou seja, no fundo, é validar aquilo que ela sente, aquilo que ela acha e aquilo que ela intui muitas vezes. Para quê? Para que depois, na fase adulta, não é? Ela vai construindo esta ideia de que aquilo que ela sente é real. Essa confiança. Isso, que ela acredite naquilo que sente e que intui. E nós, não é? A nossa educação não foi essa, não é? A nossa educação foi isso. Estás a chorar porque isso não foi nada, isso já passou. Já não quero mais. Ai, queres, vais comer tudo o que está no prato. Exato. Ai, não tenho frio. Ai, tens, veste o casaco, senão, ai, estás a chorar, vais chorar com razão agora, se não parares. É um conjunto de, não é, desvalidação e desvalorização do sentir e do intuir. É da e do gostar, de desensibilização, tudo. não é? De tu perderes a sensibilidade de reparar como é que te está a ser a tua experiência interna e de teres a confiança de dizer, não, isto para mim está a ser assim. Não é? Isso. Porque não foste validada nesse lugar. E é por isso que eu acho que este questionamento que estamos aqui a partilhar as três hoje, o empoderamento feminino, que é tão importante e que vem mesmo com esta informação sobre sexualidade, grande parte de nós não descobre o seu verdadeiro poder enquanto não descobrir o seu verdadeiro prazer, não é? Porque muito das relações, do nosso merecimento, está conectado ao nosso prazer. Não é? Aquilo que nos permitimos receber, aquilo que acreditamos que merecemos, está muito conectado com o nível de prazer que nos permitimos experienciar. Não é? Seja o que for. Sim, era aí que eu ia até rematar de alguma forma, porque pronto, nós realmente este tema dá para falar aqui horas e horas. E aliás, eu até gostava de vos propor não falarmos só de empoderamento feminino em março, podemos fazer um por mês. Sim, exatamente. Era o ideal, Andréia, era o ideal, porque parece que há sempre coisas para dizer, mas eu queria só... Desculpa lá, Paula, deixa-me só... Antes porque eu ia... tu vais introduzir o prazer, não é? Não ia dizer, não ia continuar. Vais introduzir o prazer, Catarina. Olha, sabes porquê? Porque eu ia falar traz! nesta questão do sofrer, que é uma coisa muito também da sociedade portuguesa, a valorização do sofrer, e especialmente da mulher. E eu ouço muitas vezes. E do pecado, não é? Mas eu já sofri tanto, como se fosse uma coisa, não é? Que trouxesse algum valor àquela pessoa, o sofrimento, ela já passou por tanto. E na mulher especialmente, porque é uma crença também de que a mulher tem que estar sobrecarregada, porque a mulher tem que fazer... Aliás, é uma grande mulher, se ela estiver sobrecarregada, e fizer muitas dar coisas conta ao de mesmo tudo, tempo. não se queixar e ainda sorrir e dizer bom dia. Portanto, O que eu ia dizer realmente era isso, que é, para as mulheres que nos estão a ouvir, se sentirem que estão em esforço, não é? E que as coisas não são feitas de uma forma leve e tranquila e
fluida, é porque realmente está preciso fazer alguma coisa, porque Há uma mudança, não é? nós temos esta cultura, não é? Esta crença de que temos que aguentar e temos que ser mulheres maravilhas, não é? Como tu tens aí na t-shirt, e temos que conseguir fazer tudo e bota para a frente. E esta força em determinadas fases da nossa vida também é importante nós nos conseguirmos agarrar a ela, mas em outras, efetivamente, faz com que a gente aguente demais e nem pare para ouvir, para nos ouvirmos, não é? Para percebermos se realmente aquilo está a fazer sentido para nós ou não. A Mafalda uma vez disse uma frase que também ouviu de outra mulher e eu gosto de repassar, que acho que isto faz parte da sabedoria feminina, de ir passando, não é? O testemunho, que é: tu mereces mais ou mereces melhor, ou tu mereces mais do que aquilo, do que o pior que te pode acontecer, não é? Tu às vezes estás numa relação que não é boa, que é horrível, mas tu só vais sair dela quando tu acreditares que mereces melhor, que é possível tu teres melhor. É Não é? isso. Tu às vezes estás num trabalho horrível, que não gostas, ou que não sabes fazer diferente naquele ambiente, e tu só te vais permitir ter a capacidade ou de saíres, ou de ficares, mas transformares aquilo, quando tu acreditares que já não, que não mereces e não precisas de viver assim. E nós, enquanto mulheres, fomos muito habituadas a ser culpadas por aquilo que nos acontecia de mal. Sim. E assumirmos. E também estamos um bocado habituadas a só abandonar as situações quando elas são insuportáveis ou horrorosas, não é? Uhum. E não é preciso, porque nós merecemos Tu muito mereces mais. melhor do que o pior que te pode acontecer. Exato, não é? portanto, às vezes basta nós não estarmos satisfeitas, mas a situação até ser confortável. Basta isso para nós compreendermos que precisamos de fazer alguma mudança, nem que seja de perspectiva, não é? Uhum. Sim, sim. Olha, estamos aqui a conversar sobre o empoderamento feminino e eu sinto-me muito inspirada sempre que falamos destes temas e falamos de como é que podemos em conjunto continuar este caminho de liberdade, de amor e de felicidade. Falámos aqui sobre muita coisa, não é? Falámos sobre fazer perguntas, sobre ter a coragem de assumir esta jornada interior que é preciso coragem, não é? Não é fácil de pararmos aos 40 anos, aos 35, aos 33, seja em que idade for, de dizer, epá, mas onde é que eu andei? Eu estava cega, como é que eu não vi isto antes? Como é que eu vivi assim tanto tempo? Como é que é Nós preciso tivemos coragem? uma mulher no último retiro, Andreia, que foi muito nesse sentido, de 63 anos, e que foi muito um bocado este discurso, mas nunca vamos tarde. Nunca, nunca é tarde e nem que Uhum. seja. Foi quando foi. Eu cada vez mais respeito o tempo das coisas acontecerem. Uhum. E entendo que as coisas acontecem quando aquela pessoa está pronta para que elas aconteçam, não é? E desperta. Essa mulher de 63 anos que lamenta o tempo perdido, se há 10 anos a convidassem para um retiro de mulheres, se calhar não estaria lá, não é? Uhum. Então, às vezes as Sim. coisas acontecem quando o mestre aparece, quando o aprendiz está pronto, não é? A lição aparece quando nós estamos prontas para a integrar e aprender. E falámos aqui sobre muitas coisas, falámos sobre fazer perguntas a nós mesmas, não é? Falámos de fazer perguntas também aos que nos rodeiam, com gentileza, com respeito, sem ser também numa energia de ataque. Falámos sobre sexualidade, falámos sobre trabalho, relações, falámos sobre muita coisa e eu gostava de vos convidar a dizer assim algumas palavras que para vocês significam empoderamento, não é? Sei lá, estou aqui a pensar que a primeira palavra que me surge depois desta nossa conversa é liberdade, respeito e igual valor, não é? E gostava de vos convidar também a vocês a escolherem as vossas palavras de empoderamento, o que
que é que vos está a ressoar depois desta conversa? Queres que eu diga, Paula, dizes tu? Posso dizer eu, olha, autoconhecimento, não, eu acho que o empoderamento está dependente de tu te conheceres como ser humano, como mulher e como, não é, ser individual. Autocompaixão, o empoderamento obriga, não é? A criarmos cada vez mais espaço para sermos gentis e autocompassivos connosco, deixar esta autocobrança que é tão característica não é, de nós mulheres. Eu acho que para mim é isso. Autoconhecimento e E autocompaixão. autocompaixão. Olha, para mim eu não consigo deixar ir a segurança, porque para mim e para mim acrescentava então a leveza, não é? E a gentileza, um bocadinho neste sentido, de nós também nos darmos tempo, não é? E não sermos também demasiado exigentes connosco. Ok. Olha, e onde é que vocês acham que pode mais amor no empoderamento feminino, de forma coletiva ou individual? Onde é que vocês acham que pode mais amor? Olha, eu acho que é no estabelecer limites, no nós conhecermos os nossos limites e de os deixarmos claros, quer para nós, quer para o outro. Acho que podemos olhar para isto com mais amor e não com tanta, se calhar, da forma mais negativa que é visto. Olha, eu acho que tem muito a ver com o prazer, com isto que foste tu que trouxeste a Catarina, ou fui eu então que acabei por trazer. Eu acho que trazermos mais prazer às nossas vidas, que será a base para muitas mulheres se empoderarem. Prazer a todos os níveis, não é? Coisas que gostamos de fazer, o prazer sexual, o autoprazer, não é? E eu acho que é uma prática aparentemente simples, que não deixa de ser desafiante, não é? Como nós bem sabemos, e que empodera muitas mulheres. Ok. E tu, Olha, Andreia? sim, eu ia também avançar. Para mim pode mais amor na responsabilidade de empoderar-nos uns aos outros. Acho que quanto mais seguros nos sentirmos para assumir essa responsabilidade individual e coletiva, mais todos temos a ganhar com isto. Não é? Porque acredito que um ambiente onde ninguém se sinta ameaçado, desrespeitado, ferido, obrigado, é um ambiente com mais espaço para mais amor, não é? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja onde for. Então eu acho que é preciso mais amor neste assumir responsabilidade por viver diferente, por seja em nós, na nossa pele, no nosso corpo, seja também nas mesas em que nos sentamos e partilhamos com outras pessoas. Isso. E acho que podemos então terminar a nossa conversa. Acho que foi muito interessante e foi muito bom, não é? E acho que realmente fica muito por dizer e temos sempre muito para falar sobre isto. Antes de terminarmos, Paula, as pessoas que quiserem realmente te encontrar e perceber mais o teu trabalho, podem te encontrar no Instagram, não é? Em Espiritualmente com Paula Com Paula Caetano. Caetano, sim. Podem... eu acho que é muito importante as mulheres, como tu estavas a dizer, quando se sentem insatisfeitas ou quando sentem que vivem em grande esforço ou em esforço
mais em esforço do que em leveza. Eu acho que é muito importante as mulheres, nestas alturas, recorrerem à ajuda. A ajuda também é uma forma de empoderamento. Também foi uma aprendizagem que eu fui fazendo e reconheço cada vez mais a importância de sabermos pedir ajuda. E eu acho que é muito importante nestas fases, nesta fase em que a mulher se sente perdida, em que se sente mais deprimida, que sente que está a viver em esforço, pedir ajuda. Tu também, tu que és psicoterapeuta, e a Andreia também que trabalha com o amor próprio e com a autoestima, sabem perfeitamente que às vezes este dar a mão que traz muito e que acrescenta muito, não é? E então as mulheres podem me encontrar realmente no Instagram, no Espiritualmente com Paula Caetano, podem enviar uma mensagem privada, consultar os meus serviços no Linktree. Nós vamos ter agora o evento do Batom Vermelho, que é um espaço de autocuidado, de prazer, para as mulheres se irem empoderando também nestes momentos e aprenderem como cuidarem de si, não é? Como trazerem mais prazer à sua vida, porque isto acaba depois também por ser um músculo. Nós vamos treinando, não é? O prazer, vamos treinando o amor próprio, vamos treinando o empoderamento, e isto vai crescendo. E então podem encontrar-me no Instagram. Sim, tu ao longo do ano vais desenvolvendo alguns eventos. Alguns Neste eventos. sentido, vou desenvolvendo também eventos de saúde integral, mas o objetivo de todos eles acabam por bater no empoderamento, é nós também reconhecermos as ferramentas que temos, internas e externas, de autorregulação, de regulação da nossa saúde, e isso também é empoderamento, nós aprendermos a cuidar de nós de forma natural e integral. Sim, tu agora em março vais ter, pronto, comigo e com a Vera, o Vera, evento do Poder do Batom Vermelho, e também vais ter um evento que tem a ver com a natureza. Exato, é um banho de floresta, um banho de cura verde. Eu agora também estou a desenvolver mais trabalho nesta área da cura pela natureza. Tenho outros projetos em gaveta que pretendo lançar entretanto, e acaba por ser o empoderamento através da saúde natural. É o resgate dessa sabedoria ancestral da mulher, Exato. não é? Exatamente, é isso mesmo, André. Olha, obrigada, Paula. Isso. Obrigada eu. Obrigada pela tua presença, pelas tuas partilhas. Obrigada pelo convite. E vamos continuando a falar sobre estes temas, e tenho a certeza que vais voltar aqui ao podcast para continuarmos esta e outras conversas, está bem? Obrigada. Obrigada. Obrigada, Cat. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa, e que acima de tudo saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.